E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar início aí a uma série de aulas sobre função, beleza? Conceitos básicos, resolução de exemplos, tranquilo? E em seguida nós vamos resolver algumas questões aí no decorrer das aulas, beleza? Bom, então vamos lá, vamos entender o que é função. Vamos ver aí a definição formal, beleza? Aí a gente vai explicando o passo a passo. Então, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é função de A em B se e somente se, para todo x pertencendo a A, se associa ao único y pertencendo a B, tal que x e y pertence a f. Bom, galerinha, vamos tentar traduzir isso aí, né? Então, nós temos aí uma relação f. Essa relação f nada mais é do que um subconjunto de A cartesiano B, beleza? Dados esses dois conjuntos aí. Como nós sabemos que eles são não vazios, então cada conjunto desses tem um número mínimo de elementos. Então vamos imaginar aí que eu tenho um conjunto A. Vamos escrever aqui o conjunto A como sendo os elementos A1, A2 e A3. Beleza, vamos colocar só 3 mesmo. E o conjunto B como sendo os elementos B1, B2 e B3. Tranquilo. Então, para essa relação f ser uma função, o que é que tem que acontecer? Todo elemento de A, ou seja, os elementos A1, A2 e A3, eles têm que se associar, ou seja, se relacionar a um único elemento em B, do conjunto B aqui, no caso B1, B2 e B3. Então vamos fazer em forma de diagramas aí, ó. Então eu tenho aqui o conjunto A, beleza? Conjunto A aqui, e aqui eu tenho o conjunto B. Vamos nomear aqui conjunto A e conjunto B. E de A em B eu tenho a minha relação F. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui. Então nós temos aqui o A1, o A2 e o A3, que são os elementos do nosso conjunto A, que a gente já viu aí. E os elementos do nosso conjunto B são B1, beleza? B2 e B3. Tranquilo? Então, para isso aí ser uma função, tem que acontecer o quê? Um elemento do conjunto A se associa a um elemento do conjunto B. A ordem aí não importa, beleza? Tanto faz se associar o primeiro, como o segundo, como o terceiro. O importante aí é que cada elemento tem que se associar a um único elemento do outro conjunto. Então, se isso acontecer, nós vamos ter uma função. Essa relação aqui vai ser uma função de A em B. Tranquilo? Então, vamos ver aí, ó. Temos então que cada um dos elementos, no caso ali a gente viu todos os elementos do conjunto A, estão associados a um único elemento do conjunto B. Tranquilo? Então, o que é que nós temos então aí? O conjunto A é chamado de domínio da função. Então, vou chamar esse conjunto aqui de domínio da função. O conjunto B é contradomínio da função. Beleza? Esse é o conjunto B, contradomínio. Os elementos do contradomínio que estão relacionados por setas, no caso aqui nós temos aqui, ó, conjunto A, o elemento A1 está relacionado ao B1, o elemento A2 está relacionado ao B2 e o A3 está relacionado ao B3. Eles formam o conjunto imagem da função. Ou seja, quem é o conjunto imagem? São os elementos que estão associados a alguém do domínio. Os elementos do contradomínio que estão associados a alguém do domínio. Então vamos reescrever isso aí. Vamos dar uma geral aqui. E vamos reescrever isso aí bem detalhado. Beleza? Então nós temos aqui, ó, o domínio da nossa função. Domínio, chamado de D, vai ser o conjunto A. O contradomínio vai ser o nosso conjunto B. E o conjunto imagem da função, no caso aí da função f, vai ser quem? Os elementos que possuem uma associação com os elementos do domínio. Quem são eles?
B1, B2 e B3. Nesse caso aí coincidiu de ser todos eles, mas pode acontecer de não ser todos os elementos, beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui só para a gente ver de uma forma mais clara. Então vamos supor que eu tenho um conjunto, vou chamar aqui de conjunto A também, que eu tenho os elementos A1 e A2. E eu tenho aí um outro conjunto que eu vou chamar de conjunto B, com os elementos B1, B2 e B3. Beleza? Então nós temos aí uma relação F. Vamos ver se ela é uma função. Lembrando, para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que possuir uma imagem, né, uma associação com um único elemento em B. O que é que significa isso? Que só pode sair uma setinha de cada elemento. Beleza? Então é o que está acontecendo aí, ó. Tá saindo uma setinha do A1, então a imagem do A1 é o B1. Beleza. Quem é a imagem do A2? É o B3, que é quem ele está associado. Então a imagem da função vai ser esses dois elementos aqui, ó. Por que que o B2 não entrou na imagem? Porque ele não possui ninguém associado a ele. Tranquilo? Isso aí, por que que isso aí é uma função? Porque todos os elementos de A possuem uma única imagem em B. E outra, todos os elementos de A estão associados a alguém, certo? Então, para ser uma função, tem que acontecer isso sempre. Vamos ver um outro exemplo aqui em que não é uma função. Vamos observar aqui, ó, um outro caso. Então, nós temos aí um conjunto A, vamos chamar aqui de X e de Y, certo? São os elementos do conjunto A. E nós temos aí os elementos do conjunto B. Vamos chamar de A, de B e de C. Beleza. Então vamos supor que nós temos aí uma função f. Uma relação f, né? Vamos saber se ela é função ou não. Então, suponha que a imagem do x seja o B. E que o x também possui imagem C. E o y? O y possui imagem A. Então vamos lá. O que é que está acontecendo aí? Todos os elementos do conjunto A possuem imagem? Sim, todos os elementos possuem imagem. Ok, primeira condição satisfeita. Qual é a segunda condição? Eles têm que possuir uma única imagem em B. Só que isso aí não está acontecendo, porque o meu elemento x ele tem a imagem B e a imagem C. Ou seja, está saindo duas setinhas do x. Isso aí não pode acontecer. Então essa relação aí, nesse exemplo que eu coloquei agora, não é uma função. Beleza? Não é. Tranquilo? Então vamos em frente. Bom, então temos aqui, ó, funções definidas por fórmulas. Vamos entender o que é isso. Algumas funções têm a sua lei de correspondência, certo? Que essa lei de correspondência é como eu vou associar cada elemento de um conjunto ao outro, beleza? Como essa correspondência. Então vamos lá. Continuando aqui. Possui uma lei de correspondência definida por fórmulas. Por exemplo, sejam dois conjuntos, aí nós temos aí, ó, o conjunto A, ele já deu os elementos do conjunto A, e o conjunto B, está aqui os elementos do conjunto B. Seja uma função, ele já está dizendo que essa relação F é uma função. Então, se é função, a gente já sabe que ela está cumprindo todas aquelas características. Quais são elas? Todos os elementos de A possuem uma única imagem em B. Beleza? Todos os elementos de A possuem uma única imagem em B. Para ser função, isso aí tem que acontecer. Então, se ele já está dizendo que é função, então fica subentendido que isso acontece. Beleza? Então, continuando. Seja f uma função que associa cada elemento de A ao seu triplo. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Então, nós temos aqui uma função de A em B. Beleza? É assim que a gente denota. E a relação que associa cada elemento do conjunto A, f de x, vai ser o triplo dele, beleza? Então, esse f de x aqui nós vamos chamar de y, né? Cada elemento x de A está associado a um elemento y de B.
Como o y é a imagem desse x, nós vamos dizer que esse y é f de x. Ou seja, ele é a imagem do x pela função f. Tranquilo? Então vamos ver como é que fica isso aí, ó. Então ele já deu a formulazinha aí pra gente, ó. Y é igual a 3x com x pertencendo a A. Ou seja, então nós temos o conjunto A, que ele já deu os elementos aí. Vamos só escrever o conjunto A aqui. Quem são os elementos de A? Menos 1, o 0 e o 2. Beleza. E ele já deu o conjunto B. Então vamos aqui escrever o conjunto B. O conjunto B tem os elementos menos 3, menos 1, 0, 3 e 6. Beleza. Só aumentar um pouquinho aqui esse conjunto. Pegar todo mundo direitinho. Beleza. Esse é o conjunto B. E qual é a lei que relaciona os elementos? Qual é a função aí no caso? A função f. Função f, ele já deu aqui, ó, a relação. Como é que eu vou corresponder, né? Como é que eu vou relacionar? Então, beleza. Vamos pegar o elemento, o primeiro elemento do conjunto A. Quem é o primeiro elemento do conjunto A? É o menos 1. Como pela função ele vai ter que ser associado ao triplo dele, lembrando que esse x é o elemento de A. Quem é o elemento de A? O menos 1. Então, 3 que multiplica menos 1. Quanto é 3 que multiplica menos 1? Menos 3. O que é que significa isso? Que o elemento A, certo? Do conjunto, o elemento 1, menos 1 do conjunto A, vai estar associado ao elemento menos 3 do conjunto B. Então, vamos associar aqui, ó. Show de bola. Menos 1 está associado ao menos 3. Agora, vamos para o próximo. Quem é o próximo elemento do conjunto A? É o 0. Então, pela função f, nós vamos ter que 0 vai estar associado ao triplo dele. Tranquilo? Quanto que é 3 vezes 0? 3 vezes 0 é 0. O que é que significa isso? Que o elemento 0 vai estar associado ao próprio 0. Então, nós temos aqui a imagem do 0 pela função f é o próprio 0. Show de bola. E por último, nós temos o elemento 2. O elemento 2 vai estar associado pela função f ao seu triplo. Então, 2 vai estar associado ao triplo dele. Quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. Então, 2 vai estar associado ao 6. Então, nós temos aqui o elemento 2 possui a imagem 6 no conjunto B. Então, beleza. Como ele já tinha dito que era função, a gente já sabia que ele ia obedecer às regras, certo? Ou seja, todos os elementos de A possuem uma única imagem em B? Sim. Quais são elas? O menos 3, o 0 e o 6. E quem é o domínio da função? O domínio da função é o conjunto A. Quem é o contradomínio da função? A gente já viu que o contradomínio é o conjunto B. E quem é o conjunto imagem? Quem é o conjunto imagem? Conjunto imagem são os elementos que possuem associação direta aos elementos do conjunto A. Quem são eles? Ó? Já risquei aí. Ó. Nós temos o menos 3, o 0 e o 6. O conjunto imagem é formado pelos elementos menos 3, 0 e 6. Show de bola. Tranquilo? Bom, então vamos lá, vamos aprender como determinar o domínio de uma função a partir de sua expressão matemática, certo? A partir da sua lei de correspondência. Então vamos aqui, ó. Domínio de uma função. Determinar o domínio de uma função significa saber quais os valores de x, ou seja, quais os valores que dos elementos do conjunto A está definido no conjunto B. Beleza? Quais são os valores que eu posso atribuir? Então, se eu tenho um conjunto A aqui, e aqui eu tenho um conjunto B, determinar o domínio é descobrir quais são os elementos que estão aqui em A, que eu posso associar aos elementos que estão lá em B. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente vai saber, vai descobrir. Então, vamos lá, vamos pegar o exemplo aí.
Então nós temos, no exemplo 1, diz o seguinte: seja a função x igual a y igual a x mais 12. Essa aqui é a lei de correspondência, certo? É como é que eu vou relacionar cada elemento do conjunto A aos elementos do conjunto B. Eu vou ter que associar por essa fórmula aí, beleza? Para qualquer valor real de x, existe um y que é a imagem desse x, certo? Esse x pertence ao conjunto A. Então, cada elemento do A tem que ter uma imagem em B, beleza? Então, vamos lá. Observando que não importa qual é o valor que esse x aí vai assumir, certo? Vamos colocar aqui o x mais 12. Não importa qual valor eu coloque aqui, sendo ele um número real, eu sempre vou conseguir fazer essa conta aqui, ó. O valor que eu colocar aqui, vamos chamar de A, eu sempre vou conseguir somar com 12, beleza? Então, como é que eu escrevo isso aí? Então, o domínio dessa função aí vai ser todo o conjunto dos números reais. Porque não importa qual número eu coloco aqui, eu sempre vou conseguir somar com 12. Então, não viola nenhuma regra, beleza? Então, o conjunto vai ser todo os números reais. Tranquilo? Então, o primeiro exemplo aí foi tranquilo. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 diz o seguinte, ó. Na função, aí nós temos a lei de correspondência, ó. Y igual a 1 sobre x menos 2. Devemos observar que x menos 2 é denominador de uma fração. E, portanto, deve ser diferente de zero. Então, nesse caso aí, para determinar o domínio, a gente já tem que ter o seguinte cuidado. Esse denominador aqui, x menos 2, nunca pode ser zero. Beleza? Então, eu tenho que escolher com cuidado quais vão ser os elementos que eu vou substituir no lugar do x menos 2, né? No lugar do x aqui, e subtrair o 2, para essa conta aqui nunca ser zero. Então, é justamente isso que a gente vai caracterizar. Então, nós vamos dizer que x menos 2 nunca pode ser zero. Então, tem que ser diferente de zero. Como ele está negativo do outro lado, né? Como ele está negativo aqui, ele passa positivo. Beleza? Então, x tem que ser diferente de 2. Por quê? Porque se eu substituir aqui, ó, 1 sobre x menos 2. Se eu substituir o valor 2, isso aqui vai dar zero, ó. E a gente sabe que não existe divisão por zero. Então, tirando apenas esse elemento 2... todos os outros elementos que eu substituir reais, eu vou conseguir fazer essa conta aí e ela nunca vai dar zero. Então, quem é o domínio dessa função aí? Então, nós podemos escrever da seguinte forma, ó. O domínio da função aí, no caso, vai ser todos os números reais menos o único elemento que eu não posso colocar ali. Quem é o único elemento que eu não posso colocar? O 2. Certo? A gente pode escrever assim ou... a gente pode escrever assim também, ó. O domínio da função vai ser x real, certo? Um número real, tal que esse x tem que ser diferente de 2. Então, eu posso escrever para denotar o domínio dessas duas maneiras aí, ó. Tranquilo? Então, vamos para frente. E aí, pessoal, no nosso exemplo 3, nós temos o seguinte, ó. Na função y igual a raiz quadrada de x menos 3, devemos observar que x menos 3 é o radicando de uma raiz quadrada, certo? Esse radicando deve ser maior ou igual a zero. Então, o domínio dessa função deve ser x pertencendo aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. No caso aqui, igual a 3, tá, galera? Então, vamos ver por que isso aí tem que ser isso. Então, nós temos aí a função y igual a raiz quadrada de x menos 3. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar quais são os elementos que eu vou substituir aqui para eu poder conseguir calcular a raiz quadrada. Beleza? Quais são os números reais que eu vou poder colocar aí? Então, a gente sabe que em uma raiz quadrada, beleza? Eu posso substituir por todos os elementos reais, desde que esse número aqui não seja um número menor que zero. Tranquilo? Desde que esse número aí não seja negativo. Então, observando ali a nossa função,
eu tenho o seguinte, ó. Então, x menos 3, vamos olhar só a parte do radicando. X menos 3 não pode ser um número negativo. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Eu consigo calcular a raiz quadrada de zero? Consigo. Então, beleza. Esse igual aqui é justamente por isso. Agora, eu consigo calcular a raiz quadrada de qualquer número positivo? Também consigo. Então, está liberado aí maior ou igual a zero. Então, o que é que significa? Que esse x aí tem que ser maior ou igual a 3. Beleza? Como ele estava negativo aqui, ó, passou para o outro lado positivo. Então, é justamente isso o nosso domínio, ó. Quem é o nosso domínio? O nosso domínio, x pertencendo aos números reais, certo? O número que eu vou substituir, desde que ele seja maior ou igual a 3. Por que que ele não pode ser menor que 3? Porque quando eu fizer a conta, ó, então imagina aqui, x menos 3. Se eu substituir qualquer número aqui menor que 3, o 2, por exemplo, se eu fizer 2 menos 3, essa resposta aí vai ser negativa. E nós sabemos que não existe raiz quadrada de números negativos nos reais. Então, não pode acontecer isso. Tranquilo? Então, nesse caso aí, nós temos que o nosso domínio é x pertencendo aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Tranquilo? Então, esses foram os 3 casos que a gente tem que tomar cuidado, né? É os casos das frações. Quando eu tenho uma fração, tenho que ter cuidado que esse número aqui nunca pode ser zero, então aqui sempre tem que ser diferente de zero. Quando for um radical, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Que esse cara sempre tem que ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Tranquilo? E quando for apenas uma equação normal, né, ax mais b, não importa quem é esse cara, eu sempre vou conseguir fazer. Então, vão ser todos os reais. Esses são os principais casos em que a gente vai determinar o domínio. Bom, galerinha, vamos dar continuidade aí aos gráficos de funções, beleza? Então, nós temos aqui, ó, o que é o gráfico de uma função, né? E como é que eu construo, né? Como é que eu determino esse gráfico. Então, vamos lá. O gráfico de uma função R em R, então nós temos aí, ó, domínio e contradomínio, beleza? Já tem que saber ler isso aí bem certinho. É dado pelo conjunto de todos os pontos. Então, nós temos aí um par ordenado. O primeiro elemento vai ser associado ao domínio da função, né? Ao domínio da função. E o segundo elemento vai ser associado à imagem da função. Tranquilo? Então, isso aí é muito importante. Então, vamos lá. Dando continuidade aí. No plano cartesiano, beleza? Do plano cartesiano. Então, o que é o plano cartesiano? Então, nós temos aqui a junção do domínio da função, que eu vou chamar de x, o eixo das abscissas, e nós temos o eixo das imagens, que eu vou chamar de y, beleza? Então, todos os elementos do meu domínio vão estar sobre esse eixo aqui, ó, o eixo das abscissas. E todos os elementos da minha imagem vão estar nesse eixo aqui, que eu vou chamar de eixo das ordenadas, tranquilo? Então, o que é que a gente vai fazer na prática? Nós só vamos colocar esses valores aqui do domínio e associar eles às suas respectivas imagens, beleza? Lembrando que nós vamos ter que utilizar a lei de associação da função. Vamos fazer aí um exemplo aí para a gente ver na prática como funciona. Então, nós temos aí a função, seja uma função f de um determinado conjunto A, que ele já falou para a gente aqui, ó, esse conjunto A possui os elementos no intervalo de 0 até 4. Tranquilo. E a imagem dele vai estar no meu contradomínio, que são todos os números reais. Só que a imagem ele não fala, mas ele fala como é que eu associo cada elemento do meu domínio ao meu contradomínio. Então, no caso, a gente vai ter que descobrir quem são meus elementos que vão fazer parte da minha imagem. Isso aí é bem tranquilo, a gente já viu como é que faz. Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, nós temos os seguintes elementos no conjunto A. Nós temos o 0, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. É assim que ele vai de 0 até 4. Então, é 0, 1, 2, 3 e o 4. Beleza. O que é que a gente tem que descobrir agora? A gente tem que descobrir
a quem eles estão associados, quem é a imagem deles no conjunto, no meu contradomínio. Para poder descobrir isso, nós vamos utilizar a lei da função, que está aqui, ó, 2x menos 3. Então, 2x menos 3 vai ser igual. Esse x aqui vai ser o elemento que eu quero saber a imagem, que no caso aqui é o 0. Então, 2 vezes 0 é 0, menos 3, menos 3. A gente acabou de descobrir o primeiro elemento da nossa imagem. Então, na prática, o que é que eu fiz aí? Eu descobri quem é o elemento que o 0 está associado. Beleza? Show de bola. Então, vamos fazer o próximo. 2x menos 3 igual. Quem é o meu x agora, nesse caso aí? Nesse caso aí, o meu x agora é 1, ó. Porque como eu estou trabalhando com 1 agora. Então, 2 vezes 1 é 2, menos 3, menos 1. Então, esse é o meu segundo elemento do meu conjunto imagem. Tranquilo. Vamos fazer o próximo. 2x menos 3 igual. Esse meu x aí agora quem é? É o 2, ó. Beleza. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 3 é 1. Esse é o próximo elemento da imagem. Quem é o próximo? 2x menos 3 igual a... Quem é o meu x agora? O meu x agora é o elemento 3. Então, 2 vezes 3 é 6. E 6 menos 3 é 3. Opa, deixa eu só mudar a cor aqui. 6 menos 3 é 3. Esse é o próximo elemento. E por último, nós temos aí 2x menos 3 igual a... Quem é o meu x? Esse meu x agora é o elemento 4. Então, 2 vezes 4 é 8. E 8 menos 3 é 5. Beleza. Então, nós temos aí o último elemento, imagem. O que é que a gente vai fazer no gráfico? A gente vai associar todos eles. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Meu plano cartesiano. Certo? O que é que a gente tem que saber aqui no plano cartesiano? Beleza? Todo elemento que está à direita, vamos pegar aqui à direita, ó, aqui é o encontro, que é o 0. Todo elemento que está à direita vai ser positivo e que está na parte de cima também vai ser positivo. Ou seja, os elementos do meu domínio que forem maiores que 0, eu vou representar eles nessa parte aqui. Beleza? E os elementos do meu domínio que forem negativos, eu vou representar eles na parte esquerda. Todos os elementos negativos. Mesma coisa é nas minhas ordenadas. Todos os elementos que forem positivos, eu vou representar na parte de cima, ou seja, nessa parte aqui. E todos os elementos negativos, eu vou representar na parte de baixo. Tranquilo? Vamos simplesmente representar agora esses elementos aí, beleza? Então, vamos pegar aí os pares ordenados. Vamos apagar aqui esses cálculos. E colocar somente os pares ordenados, beleza? Beleza. Então, a gente já pode apagar aqui essa outra parte. Então, vamos representar aí no plano cartesiano esses camaradas aí. Então, desenhando aqui o plano cartesiano. Vou fazer aqui bem grande para poder ficar melhor da gente ver. Então, beleza? Então, aqui x... E aqui y. Tá esse y aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos olhar só para o domínio. Só para esses elementos em vermelho aqui, ó. Vamos escrever eles lá no gráfico. Então nós temos aí o 0. Nós temos o 1. Vamos colocar ele aqui. Nós temos o 2. O 3. E o 4. Beleza. Agora vamos escrever os elementos da nossa imagem aí, ó. Nós temos o menos 3. Bom, como ele está negativo, ele vai ficar na parte de baixo aqui, ó. Vamos escrever ele bem aqui, ó. Menos 3. Beleza? E nós temos... Vamos escrever do lado esquerdo aqui para ficar melhor. Menos 3. E nós temos o menos 1, que também vai estar na parte de baixo. Vamos escrever ele aqui. Menos 1. Tranquilo. Agora nós temos o 1. Como ele está positivo, vai ser na parte de cima. Nós temos o 3. Vamos colocar ele aqui. E nós temos o 5. Beleza? Então, agora o que é que nós vamos fazer? Nós só vamos associar um ao outro.
Então, o 0 está associado ao menos 3. Beleza, ó. Como a minha ordenada, a minha abscissa no caso aqui, né, é 0, eu não posso escrever, eu não posso arrastar um pontinho até lá o menos 3. O que é que eu faço? Eu simplesmente marco o ponto em cima do elemento em questão aqui, no caso o menos 3. Eu vou colocar aqui, ó, a bolinha em cima do menos 3. Beleza? Então eu marquei o ponto. Que ponto é esse? É esse aqui, ó. É esse par ordenado aqui, 0 e menos 3. Beleza? Então vamos para o próximo. Quem é o próximo? 1 e menos 1. Ou seja, a minha abscissa é 1. Tá aqui ele já, ó, já estou vendo ele aqui, 1. E a minha ordenada é menos 1. Então vamos lá, vamos fazer a associação aqui, ó. Deixa eu só colocar esse 1 aqui mais para cima, porque ele está muito embaixo. Então, aqui o 1. Então eu vou associar o 1 ao menos 1. Então beleza, o ponto vai ficar bem aqui, ó. Ponto de associação 1 e menos 1. Tranquilo. Vamos para o próximo. O próximo aqui no caso é o 2 e o 1. Então o 2 vai estar associado com o 1 aqui, ó. Então vamos colocar o ponto de associação 2 e 1. Beleza. Quem é o próximo? O próximo é o 2, é o 3 e o 3. Então o 3 vai estar associado... Opa! O 3 vai estar associado ao 3. Então, ponto de encontro aqui, a gente marca pontinho. Tranquilo? E o próximo é o 4. Está associado ao 5. Então, vamos lá, ó. Meu elemento 4 vai estar associado ao 5. Então, vamos colocar aqui. Então, o gráfico é a junção, né, de todos esses pontos. Pronto, mais ou menos assim. Então, o gráfico é justamente isso aí. É essa reta aí, ó. Então, é a junção de todos os pontos. Beleza? E existem, né, infinitos pontos aí entre esses pontos, né? A gente sabe disso. Para calcular eles aí, a gente teria que fazer o quê? Pegar os elementos que estão aqui no domínio. Se eu pegasse, por exemplo, o elemento 0,1. O 0,1 é um número real? É. E ele está nesse intervalo de 0 a 4? Tá. Então, se eu fosse calcular a imagem dele, ele estaria aí entre nessa parte aqui, ó, entre o 0 e o 1. Beleza? Mas como ele só... Para construir o gráfico, a gente precisa de alguns pontos só. Então, esses pontos aqui já são suficientes para a gente enxergar o gráfico da função. Beleza? Então, para fixar melhor ainda, vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos lá.